visualizei muito rápido que eu queria ter uma carreira mesmo, uma carreira na liderança. E então eu entrei com esse objetivo de poder fazer uma carreira em que eu pudesse trabalhar com muito mais gente. Então, não apenas trabalhar com a venda, mas também trabalhar com a liderança. E foram muitos anos aí, né? E a PNL, ela chegou na minha vida num momento em que eu já estava, assim, até bem madura como líder. Né? Sim, eu me Eu lembro já de tava... você nas aulas. Você já chegou com uma visão de liderança já muito bem formada, bem estruturada, e já tinha excelentes resultados com as suas equipes, com as equipes, né, que você trabalhava e treinava e tudo. Você já dava treinamentos para as equipes, né, e tudo. eu já era diretora nacional quando eu fiz, né? Já estava no topo da carreira. Sim, Então, sim. o que eu posso falar, assim, minha paixão é que eu falo assim, eu já cheguei tão madura a conhecer, madura como líder, quando eu conheci a PNL, e ainda assim ela me agregou tanta coisa, sabe? Ampliou tanto a minha perspectiva. Eu achava que eu já estava arrasando. E aí eu descubro que ainda era E já possível tava, vai. ampliar, que eu podia conhecer mais coisas. Não, tava, eu tinha conseguido grandes resultados, mas o que eu falo, assim, o que a PNL é maravilhosa é que ela consegue te ajudar em qualquer nível, né? Você já vê que entra, vou começar a trabalhar com a liderança, vou começar a... Agrega, eu sou super apaixonada pela PNL. É, eu sei, por isso que eu quis convidar você, porque assim, o que eu percebo, né? Tem muita gente que está chegando agora que nunca nem ouviu falar de PNL, né? E não tem noção do que é possível fazer com a PNL. Então, eu resolvi fazer uma série de lives e a sua visão de liderança com o PNL, para mim, é um dos melhores exemplos que eu tive aqui, porque você realmente praticou essa percepção que você adquiriu no curso, você colocou em prática e você, em todos os níveis, sente e transmite essa verdade, entendeu? Então, eu acho que isso é espetacular para as pessoas poderem entender o que é possível fazer quando a gente compreende a nossa forma de pensar e sentir, quando a gente compreende como as nossas programações mentais e emocionais funcionam e como a gente pode usar isso a nosso favor. Então, essa era a grande ideia aqui. E aí, antes aqui, a gente estava conversando um pouco sobre. Porque, assim, a Cláudia tem tanta coisa para falar. Eu falei, gente, por onde que a gente começa, né? E aí, ela me falou sobre uma coisa muito legal, que foi até o tema que a gente escolheu para essa live, que é essa questão da motivação baseada em valores e da conexão que você criou genuína com as pessoas a partir disso. Então, eu queria muito que você compartilhasse isso com as pessoas. Tá. Então vamos lá. Bom, gente, o que eu posso contar assim, que hoje a gente estava conversando para decidir, né? E uma das coisas que mais me marcou quando eu fiz o Practitioner em PNL foi quando eu aprendi, foi a última, a Elisa foi a última aula, que foi a aula que fazia a costura de tudo, que foi o fechamento. E aí foi realmente aquela costura e que eu introjetei essa ideia de que nada a gente realiza se a gente não entender o que está nos motivando. E eu também não consigo trabalhar a motivação no outro se eu não entender o que realmente move. E às vezes a gente arrasa nisso. A gente vai lá, qual é Sim. o seu sonho? O que você mais deseja? E isso é raso. E aí por isso que não funciona. Porque é raso. Sim, A pessoa sim, tem que sim, entender o que move ela de verdade, né? Então, por exemplo, eu comecei a observar que eu tinha no meu time pessoas que tinham um valor de dinheiro, não no mau sentido, não, de ambição, desmedida, não. Dinheiro é importante porque significa para ela sim, simbolismo de paz, de estabilidade, de conforto, não importa, né? Mas, assim, muitas pessoas que queriam muito sim, ganhar dinheiro, mas que tinham um valor da amizade em primeiro lugar. Então, essa uhum, hierarquia de valores, eu comecei a observar, eu comecei a uhum, entender valores, amizade, dinheiro, família, sucesso, sim, sim, reconhecimento, tudo isso são valores.
Mas como cada Sim. um tem um peso, é diferente a hora de eu lidar com cada uma e de eu me comunicar com cada pessoa à medida que eu percebo essa hierarquia de valores na vida dela. Naquela pessoa, porque, por exemplo, para algumas pessoas, conquistar um objetivo é muito importante. Então, eu quero ir e me mover porque eu estou lá em busca desse objetivo. Para outras pessoas, por exemplo, é muito mais importante os relacionamentos que elas vão fazer no caminho do que o objetivo em si, né? Poxa, eu estou fazendo amigos, eu estou me conectando com Exatamente. pessoas. Uhum, Então, essa pessoa, vamos supor que é muito importante o valor reconhecimento, muito importante o valor financeiro, mas em primeiro lugar tem que estar essa amizade, a conexão. Então, se a gente não trabalhar com ela, uma forma dela ter leveza e dela poder vivenciar essas relações com intensidade, uhum. com profundidade, vivendo as amizades dela no processo, ela não tem alegria. Então, por mais dinheiro que o dinheiro venha, ela não está honrando verdadeiramente seus valores. Então, eu acho que essa aula ela foi marcante para mim. Marcante, porque eu entendi o que faltava para poder conseguir tocar algumas pessoas que elas mesmas não entendem. Eu falo que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender são os nossos valores, os valores que nos movem. Os valores que nos Sim, movem. Quando a sim, gente não entende os valores que nos movem, a gente se frustra porque a gente não consegue fazer o que a gente quer. A sim. gente não E entende um por que, que a líder. gente não está tão motivada quanto deveria, né? Uhum. E um líder muitas vezes tenta motivar uma equipe baseado nos seus próprios valores e não nos valores que aquelas pessoas usam para se motivar, né? Isso eu acho que é até natural no começo, né? Quando você começa a trabalhar com a liderança, você pensa assim, eu funciono assim. E aí você coloca isso numa caixa, então vai todo mundo. Então, se você tem um determinado perfil e você é uma pessoa que é muito movida a resultado, você bota numa caixa todo mundo que está com você e deixa de conectar com aquelas para quem, é óbvio, nada na vida vai acontecer na prática sem resultado. Mas alguns botõezinhos têm que ser tocados antes do botão mover resultado a pessoa. E aí ela não consegue conectar e ela não consegue despertar o resultado no outro. Então aí a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu não consigo Uhum, motivar, né, a minha equipe, eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo desenvolver resultado no outro. Não, porque você está trabalhando a partir do seu valor, da sua referência de mundo. Você uhum. não está capaz de olhar as referências de mundo do outro. Então, esse para mim é o primeiro Sim. ponto e que eu tenho certeza que eu evoluí, eu dei um salto de percepção depois Uhum, que eu aprendi isso pelo ponto de vista da PNL. Olha, as minhas uhum. diretoras nacionais estão todas aqui, só tá faltando a Nossa, Maralinha. eu tô Olha vendo o aí, negócio Eloá. bombando aqui. Temos aqui uma sexóloga das famosas, maravilhosa, Eloá Souza. Ai, que Minhas diretoras espetacular. nacionais, está faltando só a Mara Lima. Gente, estou muito feliz com vocês. Sabe por que isso, Aiesa? Porque todo mundo sabe o valor que eu dou para a PNL. Eu já falei muito do trabalho que nós fizemos, né, no teu curso. Então, eu tenho certeza que se elas estão entrando aqui é porque elas sabem do conteúdo que você tem a agregar. Nossa, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada mesmo, porque assim, para mim, falando de motivação, né, o meu motivo para agir é justamente essa multiplicação. É quando eu mostro para alguém que é possível você compreender melhor esse mecanismo, né? Às vezes eu brinco em sala de aula do manual de instruções do seu cérebro, que ele não veio com o manual, mas a gente pode ter um. É E incrível aí, pensar com manual de instruções para o cérebro, manual de instrução para o pensamento. Como a gente não pensa nisso? Isso é bacanérrimo, é, né? porque a gente acha que é aquilo que a gente pensa, né? Os pensamentos estão Você não acontecendo é dentro o da seu gente. pensamento. Sim, você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você é isso, mas você é muito mais que isso. Tanto que você pode olhar de fora isso, passar a escolher, né, como você vai pensar, vai sentir e até como vai se motivar, como a gente está falando aqui, quando você começa a compreender esse mecanismo. E aí, quando eu vejo que eu ensino isso e depois
Poxa, você falando disso para as suas diretoras da Mary Kay e para todo mundo que te assiste, que eu também já. Para quem não sabe, gente, a gente fez logo na primeira semana de quarentena uma live lá no perfil da Cláudia, né? Tá no meu Para quem tá YouTube, aqui. tá, Isa? Tá no meu Tá no YouTube já. YouTube. Ah, Tá, então tá tá no no meu YouTube da YouTube. Cláudia. E aí foi muito legal, assim, porque a gente. É, foi o oposto, né? Ela me convidou para falar sobre as emoções e foi a percepção que as pessoas, a consciência que o público, o seu público, Cláudia, tem disso é muito grande, porque você já foi transmitindo isso, né? Então tem várias coisas que você usa, o pessoal falou da bolha rosa e etc. Esse exercício da bolha rosa, por exemplo, eu uso há muito tempo. Eu faço um exercício que eu criei, Isa, que anos depois eu fui sacar que ele era um exercício de PNL. Eu criei o ritual da penteadeira, que nada mais é do que um exercício de PNL. Isso faz parte da minha rotina. Por isso que, em plena quarentena, eu ainda continuo me arrumo, porque isso é um momento que eu tenho de conexão, que é como se fosse um botão mesmo, que você vira e você pode acordar sem muita energia, você pode acordar como for, mas você vira esse botão e você se coloca no modo muito diferente que ele é. Você coloca no modo de trabalho, você se coloca no modo de motivação, você se coloca no modo de energia. E isso é PNL, né? É você conseguir estar num estado e mudar de estado de forma intencional. Uma coisa legal é porque na Mary Kay a Sim. gente já usa muito isso. O nosso trabalho ele envolve pegar, não é só ensinar a vender, não é só ensinar a montar equipe, a gente ensina como gerenciar sentimentos. Então, quando eu fui buscar a PNL, eu fui buscar ainda mais recursos para trazer para minha equipe, né? Então, acaba sendo uma escola de vida também, não é só uma escola de negócios, né? Sim, sim. E vocês têm valores muito humanos dentro da Mary Kay. Eu achei isso muito, muito encantador, tipo, porque não é só a questão de motivar o profissional para vender, tem muitas coisas por trás disso, né? E você se constrói uma nova história de vida, dá possibilidade para essas mulheres construírem uma nova história de vida a partir dali, né? Eu acho assim, foi uma faculdade para mim, né? Mas em toda vez que você faz uma faculdade, vamos supor que se eu encarar a Mary Kay como uma faculdade, onde eu vou aprender uma série de disciplinas. E, por exemplo, você tem pessoas que estão vendo essa live que não são da Mary Kay, que tem outros negócios. É a mesma coisa. Se você olhar para o Sim. cenário do teu empreendimento como uma faculdade que te traz uma série de disciplinas que você precisa dominar, eu de verdade acredito que esse gerenciamento emocional, esse conhecimento do ser humano, esse entendimento de como as pessoas se motivam, como as pessoas funcionam, ele é uma coisa que se ele não veio na disciplina básica, ele tinha que vir na pós-graduação. Uhum. Sim. Você concorda Com comigo? certeza. Mais que tudo, porque você dá aula Sim, disso, né? sim. E aí, quando não vem na graduação, acontece justamente isso, as pessoas vêm procurar. Porque eu noto, e agora com a pandemia, mais do que nunca, que o mercado de trabalho vai se transformar. Ele não vai dar mais para ser da mesma forma que era antes. Então, com essa transformação que a humanidade vai viver, que os profissionais já estão vivendo por trabalhar em casa. Eu estava vendo essa semana que eu acho que é a XP Investimentos, se eu não me engano, vai fechar os escritórios. Vai só fazer home office, vai deixar o escritório só para treinamentos. Então, eles simplesmente estão já notando os efeitos que vocês já conhecem há muito tempo, porque a Mary Kay já fazia isso, né? Das pessoas. Ei, eu não tenho um escritório fora, meu escritório é em casa. Uhum, Agora, quando a gente convida as pessoas para trabalhar, a gente estamos muito numa campanha de trazer as pessoas para vir para cá a partir do engate justamente atraindo para o home office. Porque eu sempre trabalhei em home office. Então, você pode trabalhar em home office, tem uhum. meninas vendendo muito a IESA de casa. Quem poderia Sim, imaginar, né, que a gente ia fazer isso? Então, esse ajuste, quem não se adaptar, vai uhum, se conectar com o futuro, não é? Vai passar a pandemia, vai tudo normalizar. Não, eu acho que uhum. a tendência dos cursos é serem online.
Uhum. né? Sim, Aquela coisa de com você poder ver certeza. mais de uma vez. Você quer um exemplo, Aiesa? Eu vou te falar. Aquela aula magnífica que eu te falei, que foi onde eu tive essa iluminação e que eu enxerguei que esse sistema de valores, ele é primordial para o entendimento e a motivação real do outro, né? Que não que seja baseada só em palavras, mas baseada na essência. Eu adoraria poder rever aquela aula. Eu Entendeu o que eu quis acredito. dizer? Eu Se fosse acredito. online, Porque eu poderia rever. sim, porque às vezes o que acontece? Eu me peguei muitas vezes em sala de aula falando coisas assim, tipo, sei lá, 1 hora direto falando sobre um determinado tema. E aí, quando fechava aquele tema, eu falava, meu Deus, por que que isso não está gravado? Porque eu não vou Nossa, eu lembrar essas penso muito. conexões que eu fiz. Aí eu penso isso direto. Quantas reuniões maravilhosas eu fiz com a minha equipe, aonde eu estava 100% no flow, conectada, sabe? Uhum. Falando aquilo que eu sabia. Porque quando você está no flow, É, você é é, algo maior do que você mesma, né? Eu sim, acho que você acessa um outro campo quando você está no flow. Você não é só o que sim. você é algo maior do que você. Você canaliza alguma coisa maior que está no teu inconsciente, que você pega dali de todo mundo. E nesses Daquele campo, momentos, né, que está sendo gerado ali por aquele aquela turma campo. naquele momento, sim. E aí o que que acontece? Você não gravou. Então você perde um momento que poderia alcançar quantas outras pessoas. Então eu acho que o mundo mudando para esse sentido, ele vai permitir que a gente alcance mais e mais e mais pessoas com o nosso conhecimento. Eu não tinha vídeo no YouTube, tinha 2 gatos pingados de vídeo. Agora eu olho lá, tem mais de 20 vídeos, né? Uhum. Isso aqui é uma coisa que eu não fazia tanto. Então, todas as pessoas que estão aqui nessa live, gente, estão tendo uma oportunidade de ter uma conversa, né, profunda. Porque Sim. eu e a Isa já batemos papos no telefone e vocês não participaram. Hoje vocês estão podendo participar. Né? Isso, cara, você ter Bem isso. acesso à mente de pessoas que têm um pensamento que pode te conduzir, eu acho isso a grande sacada. Né? E se a gente não olhar para isso como uma grande oportunidade, eu não sei o que a gente está fazendo. Sim, sim, é verdade. Fica em casa, desculpem quem fica no TikTok, mas fica lá no É. TikTok só se distraindo. E a gente tem tanta possibilidade, tem tanta coisa acontecendo. E o que eu percebo é que cada vez mais vai ser o jogo entre nós e nós mesmas, né? Como o nosso jogo interno vai funcionar, porque a gente vindo para dentro de casa, a gente lidando com as nossas limitações de verdade, né? E não botando desculpa na vida, nas coisas, na falta de tempo e etc. A gente agora vai poder realmente, eu sempre falo de dar mais uma volta na espiral, né? Para mim, a evolução é uma espiral. Então, eu percebo que dar mais uma volta na espiral. É aquilo assim, eu não estou conseguindo fazer isso. Ok, então você não está conseguindo fazer isso, tem um bom motivo para isso, vamos acolher isso, vamos transformar isso. E não dá mais para botar desculpa em ninguém, é você com você mesma. E aí você vai poder evoluir para um próximo nível. Eu acho que essa visão, ela é tão acolhedora, ela é tão carinhosa e ela é tão mais real do que aquela coisa de assim, supere seus limites. Dê o seu melhor Uhum, e simplesmente faça. Mas às vezes a pessoa, ela bota toda a energia e ela se enrola. Porque é o sim, jogo dela com ela mesma. Porque ela ainda está nessa espiral. Ela está esbarrando em alguma coisinha da espiral que precisa de uma correção na próxima volta. Então, quando ela entende isso, ela sim. consegue acolher a falha, sem se criticar, sem se sentir a pior do mundo e trabalhar ponto a ponto, sabe? Eu acho que isso é mais humano e isso é mais verdadeiro. Eu vou dar um exemplo dessa coisa da quarentena, Isa. Eu vejo muitas pessoas exaustas pensando, olhando o Instagram das vidas perfeitas, das influenciadoras de vidas perfeitas. Então, Sim. isso não é real, isso não é humano. Se Uhum. vier pensar, gente, olha, tá bom, eu cheguei no topo da carreira da minha empresa, você é uma profissional muito bem sucedida, uma professora de referência na PNL. Eu tenho certeza que nenhuma de nós duas está com
com a nossa vida, a nossa rotina 100% maravilhosa já. A gente está em processo de refinamento. Sim, sim, a gente está em processo, é isso. É entender, para mim, a vida é um processo, né? É um processo de refinamento, de evolução, onde a gente vai aprendendo a cada etapa. Você está falando disso? Ontem eu postei Isso. no Stories uma imagem minha com a sobrancelha sem fazer. E aí eu falei, nossa, eu falei que quarentena, eu estou aqui com a sobrancelha sem fazer, vou ter que fazer algo a respeito disso. Cara, é vida real. E aí eu recebi um monte de mensagem assim, tipo, ai, que bom que não sou só eu tô ficando louca com a minha raiz que tá crescendo, com a minha sobrancelha e não sei o quê. Tipo, é vida real, a gente... Esse ponto de falha, ele vai acontecer em aspectos diferentes para cada uma. Sim, Para mim, sim. como é um hábito, é trivial eu fazer minha maquiagem, tirar um pelinho aqui que tá Sim, sobrando. Isso não acontece, mas acontece outras sim, coisas. E aí, sim. cada uma vai ter seu ponto de escape. E o importante é que, quando a gente entende que a perfeição ela não precisa ser almejada, a gente também consegue selecionar o que realmente é importante que não escape agora. O que não pode Uhum, escapar agora? Eu acho que é com muito, certeza. muito bacana isso. É a gente agarrar o que a gente não pode deixar escapar. Isso é mais flexível com Uhum, aquilo que uhum. pode escorregar. Eu tenho falado muito da casa. Pode escorregar, a casa pode ficar meio sujinha, tá? Pode ficar meio sujinha, meio bagunçadinha, entendeu? Sim, Você pode sim. ficar meio Não precisa bagunçada, ficar tudo bem. perfeito, Isso né? não isso aí não vai fazer com que você alcance as principais coisas para você. Ah, mas o meu principal valor, ele é de conforto. Então tá, então para você não pode escapar. O valor beleza é Uhum, forte para mim. Não no sentido sim. fútil, não da futilidade. Sim, sim. Uma pessoa que não tem um valor de beleza em algum nível não trabalharia com beleza, porque eu me emociono quando eu faço uma aula de Claro. maquiagem e eu vejo um brilho no olho do outro lado, né? Então, beleza é um valor para mim, mas transformado. Então, se é um valor importante para Uhum, mim, eu cuidar da minha beleza não vai escapar. Mas, de sim. verdade, ser uma boa dona de casa não está nas minhas Não prioridades. é. Entendeu? Então, isso pode Sim, sim, escapar. Isso significa que sim. ontem não foi feito macarrão aqui, manual, não sei o quê. Mas significa que, de Uhum, repente, eu não lavei a louça na mesma hora, ficou uma pia bagunçada, eu fui fazer só mais tarde. Tá entendendo? Então, eu sim. acho que isso é importante. E eu falo isso para as minhas consultoras, né? Se é importante para você ter uma renda nesse momento, isso não pode escapar. Todos os Uhum. processos que estão envolvidos com você realizar o que você tem que realizar, isso não pode escapar. Então, qualquer pessoa, em qualquer negócio que seja aqui, você tem que pensar o que eu não posso escapar agora, né? Sim, sim, e isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá no início, de compreender quais são os seus valores para poder priorizar aquilo que realmente é importante para você. Porque o que acontece quando a gente não prioriza os nossos valores que estão no topo é que a gente entra como se fosse uma chave de necessidades não atendidas. Então, por exemplo, o reconhecimento, você falou de reconhecimento. Eu estava atendendo semana passada uma aluna, que aí ela falou para mim assim: nossa, eu peguei e surtei, quase joguei o pirulito do meu filho no chão e quebrei. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo, né? Tá, ok. E o que estava acontecendo logo antes disso? Ela falou, não, porque eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou me dedicando para a família, eu estou me dedicando para casa, eu estou me dedicando para o meu trabalho, eu estou me dedicando para o trabalho do meu marido também, que ele trabalha em home office. E aí, quando chega na hora de eu ser reconhecida, eu não sou. E aí ela vai e quebra um pirulito. Então, não precisava disso, mas ela entrou no modo de necessidades não atendidas. Então, aquilo que era muito importante para ela, primeira coisa, ela estava delegando para o outro, que ela queria que as pessoas reconhecessem o valor que ela tem. E, além disso, ela não estava dando atenção a isso, estava passando direto. Então, até o trabalho que a gente fez foi um trabalho de autorreconhecimento. Como ela E isso que eu ia podia. falar, tem uma hora que você tem que Uhum, assumir para você o uhum, atendimento das expectativas que você tem sobre os seus valores
Porque Isso. muitas e muitas vezes não dá pra jogar para o outro, você vai frustrar, então tá na hora de você fazer um trabalho de como eu sou maravilhosa, né? Sim, exatamente. Tipo, não é o outro que é responsável por isso. Se a gente delega isso para o Não. outro, a gente tem muita chance de se frustrar. Muita chance de se frustrar. E às vezes para o outro o valor reconhecimento não é tão forte. Uhum, Para mim não é um valor prioritário, não, tá? Então, uhum, se o outro não é tão forte, e ele lida com alguém que precisa desse reconhecimento, você tem que ser treinado para você uhum. poder canalizar o modo de reconhecimento no outro, porque você está sempre trabalhando como um reflexo. E Sim. essa foi a grande sacada que eu tive, né? Foi entender que a gente tem que ser muito menos nosso reflexo e muito mais um olhar individualizado. E a gente consegue desenvolver muitas pessoas quando a gente entra por essa abordagem, né? E esse modo que você falou de necessidades não atendidas, eu acho que isso é a raiz de muita frustração para as pessoas. As pessoas muitas vezes não conseguem realizar seus objetivos porque na hora dela se botar para o trabalho, ela está carregando um saco de batatas, né? Uhum, sim, Pesado. sim. E acaba não tendo consciência do que realmente é com ela e o que não é. Então, o que é com a gente? Por exemplo, o nosso reconhecimento é com a gente. Agora, a casa, será que realmente é só comigo? Numa casa onde tem várias pessoas? Ou se a gente pode ajustar isso e entender o valor do outro também. O que é importante para o outro? Ah, para o outro é importante tal coisa. Então, como eu posso fazer essa troca genuína de oferecer realmente aquilo que é importante para o outro e explicar? Eu acho que falta comunicação às vezes, sabe, Cláudia? As pessoas não sabem comunicar o que está faltando para elas. Elas não sabem expressar o que elas estão sentindo, né? Porque elas não têm consciência e muitas vezes elas. Porque se ela simplesmente tivesse, por exemplo, falado para o marido que estava faltando um pouquinho, disse que, poxa, você está vendo o que eu estou fazendo e tal, não sei o quê. E para mim é importante quando você reconhece. Eu acho que o marido, e eu conheço o marido no caso, eu acho que o marido ia fazer. Mas às vezes falta a gente comunicar. A gente não tem clareza sobre isso. A gente não tem clareza sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente ganha clareza sobre questões nossas, melhor você fica na sua performance como líder, Sim. né? Porque esse até era o tema, né? Então, eu acho que está Sim, completamente acabei alinhado. entrando por aqui. Para a gente desenvolver a nossa Sim. liderança, passa por você conhecer os seus valores, conhecer os valores dos outros, mas acima de tudo, como é que eu estou agindo ou eu estou reagindo? Teve o que por trás, né? Você Uhum. falou aí, o que aconteceu antes de você se sentir profundamente frustrada, né? Porque às Uhum. vezes a gente acha que é por causa de algo que aconteceu ali, mas na verdade é por causa de um monte de É um necessidades não acúmulo. atendidas e que nem tem a ver com aquela pessoa, né? Uhum. Eu Muitas vejo muita vezes, muitas frustração. vezes. Às vezes a pessoa fala assim, ai, tô muito frustrada que eu ainda não consegui ter resultado no meu negócio, patati patatá. Certo. Mas a frustração dela é porque muito mais é com ela, porque ela ainda não conseguiu aprender o que ela precisa aprender, do que com o resultado que não teve. Porque aquele resultado ele não pode acontecer enquanto ela não tiver aprendido aquilo. Então tem muito a Sim, ver com o sim. nível de exigência interna Essa, enorme. sim. Não, e essa visão do aprendizado, eu acho que, para mim, pessoalmente, foi libertadora quando eu percebi que não existe fracasso, tudo é resultado, né? Tudo é um feedback que está Adoro. informando para gente. Esse é um dos pressupostos, é uma das linhas mestras da PNL, que é você compreender que o que você tem hoje é resultado do que você fez até aqui. E aí, se é resultado, você pode aprender com isso e usar isso como informação valiosa daqui para frente. Não é ignorar e simplesmente, não, porque vou virar a página. Ok, antes de virar a página, o que tem de importante aqui? O que eu preciso aprender com isso para poder realmente passar para esse próximo nível, né? E se a gente trouxer isso para o momento atual, cada dia é uma oportunidade da gente avaliar os resultados da forma como a gente tocou esse em casa, né? Sim, sim, totalmente.
Totalmente. Porque, e para mim, você sabe que para mim esse é um ritual, né? Você tem um ritual de beleza, eu tenho um ritual de TOTS, você conhece o TOTS, né? De checagem, para saber o Conta quanto eu aí, porque estou. o meu povo não conhece o TOTS. Conta aí, Aesa. Seu povo não conhece o TOTS? Ok, então eu vou Não. falar sobre o TOTS. O TOTS é o seguinte: é um mecanismo para você poder medir se você está se aproximando ou não do seu objetivo. Para mim, ele é um mecanismo anti-frustração totalmente. Porque quando a gente começa a praticar isso, a gente não se frustra mais. Então, a primeira coisa a fazer é saber o que você quer, né? Então, ok, eu quero, por exemplo, ter X de resultado. Vamos falar, pode ser um resultado de venda, ou pode ser algo que você queira sentir. Eu quero me motivar para fazer tal coisa, por exemplo. E aí, você, no caminho para lá, você para e pensa se o que você está fazendo está te afastando ou está te aproximando do seu objetivo. Porque, por exemplo, eu nunca vi ninguém se frustrar quando abre o chuveiro pela primeira vez e aí bota a mão ali para ver se está na temperatura e não está na temperatura certa. A gente simplesmente vai lá e testa, por isso é TOTS, você faz um teste e verifica, essa temperatura é a temperatura que eu quero? Sim ou não? Se não for, a gente faz uma operação. Então, TOTS, né? Testa, opera, e você faz uma operação e ajusta para poder conseguir aquela temperatura. E aí é TOTS, porque você vai testando e operando, testando e operando, testando e operando, testando e operando várias vezes, porque não é uma primeira ação que vai te levar para um resultado. E quanto mais esse resultado for grandioso, mais operações você vai precisar no meio. Então, quanto mais você tiver se desafiado quando você colocou essa meta, mais você vai precisar ir testando e operando no caminho. Então, isso é algo que eu faço diariamente. Esse meu ritual tem a ver com o quanto eu avancei hoje na direção do meu objetivo. E aí, o que que eu fiz que me ajudou a Eu chegar lá? acho que isso E o que que eu fiz que me atrapalhou? é muito legal isso. De uma certa forma, a gente ensina isso também no final do dia, né? Como uma avaliação do Uhum, dia. Só que eu uhum. adorei que quem é do meu povo está aqui, está tendo uma oportunidade de conhecer uma ferramenta de PNL simples e avançadíssima ao mesmo tempo, porque ela te previne de se identificar com o seu pensamento. Porque lembra que a Isa falou, você não é o seu pensamento. Você é Uhum. você, o seu pensamento é uma outra coisa e a gente não é ele, né? Então eu Ele é acho que o parte de foco ele é você. muito legal, porque ele consegue te distanciar do pensamento e evitar que você se identifique com esses pensamentos horríveis que a gente tem. Eu não sirvo para isso, eu não sou boa nisso, nananana, né? Então, nananana é ótimo, né? Esse é quem tá adolescente em casa. É, porque o que faz com que a gente se frustre é justamente quando vem essa vozinha interna, e aí você, sem querer, já faz o teste, né, para saber se chegou ou não no objetivo. E aí, ao invés de você fazer uma operação, ao invés de você fazer algum ajuste, de você experimentar fazer algo diferente, vem aquele rótulo que diz: você não presta para isso, você não é boa para isso. Eu falei para você nem tentar mesmo. Então, quando você tem essa forma de pensar instalada, é, esse tipo de pensamento ele não tem espaço para chegar, porque você está com foco no objetivo, né? Então, para mim, isso é muito, muito, muito libertador. Então, essa é uma ferramenta que você usa no teu dia a dia o tempo todo. O que mais, Aiesa? Qual ferramenta mais que você usa? O que mais que eu uso? Bom, o que mais que eu uso? Uso muito, muito, muito. Já para minha entrevista agora, né? Ah, não, eu fiquei curiosa. Eu ia te É, contar que eu uso a posição perceptiva, mas me conta aí. tá, vou contar. Tem uma outra coisa que eu uso muito é você mudar o lugar onde você está sentindo alguma coisa. Então, porque Hum, parece que quando a gente tem uma sensação, a gente é obrigado a ficar com ela ali, né? Por exemplo, eu estou angustiada e aí essa angústia está aqui apertando o meu peito. Gente, quem disse que essa angústia tem que ficar aqui apertando o meu peito? Oi, 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 tá aí, Cláudia? Ah, deu uma travada, mas voltou. aham, tô Assim, aqui. quem disse que eu preciso ficar com essa angústia aqui apertando o meu peito?
E se eu puder imaginar que tem um elevador onde eu posso colocar essa angústia e descer com ela na direção do meu pé, por exemplo. Aí, primeiro que já não vira mais angústia, né? Já vira outra coisa porque ela vai mudando no caminho. Aí era tipo, era um aperto que estava aqui, depois lá, quando chega lá, da coxa para baixo, você nem sabe mais o que que era, nem existe mais. E aí você já está com o espaço livre para poder pensar em outras coisas, sentir outras coisas. Então, isso eu faço bastante. Quando tem algum Automatizou, né? sentimento, quando tem algum sentimento que está Você me incomodando, automatizou essas ferramentas, total, total. você Porque automatizou o uso sentir delas no teu dia a dia. no meu dia a dia. Porque assim, sentir, a gente vai sentir. A gente é humano e aí o nosso organismo, ele foi projetado para ter emoções. Então a gente não vai anular isso. Agora, quando eu me dou conta de que tem uma emoção que está me atrapalhando ao invés de me ajudar, para que que ela vai ficar aqui? Então, eu acho que tem uma outra pergunta que eu uso também, que é: isso é útil nesse momento? Ao invés de ser certo ou errado, Uso bom ou ruim, direto, eu pergunto: isso uso é útil? direto, direto. Eu aprendi isso com você. O quanto isso é útil? Essa é uma pergunta que eu aprendi com você e eu trouxe para minha vida. Isso é útil? Isso não é útil? É útil? E pergunto isso muito para as minhas consultoras, também para as minhas diretoras, porque eu acho que a gente dá pesos desnecessários a muitas coisas quando a gente se apega a coisas que não são úteis. Uhum, sim, sim, muitas vezes. E até alguma coisa negativa vai ter um contexto onde isso é útil, mas não é agora. Então, por exemplo, essa semana eu estava respondendo um stories, alguém falou assim: eu sou muito agressiva com as pessoas. E aí eu não queria ser assim, eu queria mudar. E aí a própria pessoa foi e me falou assim: não, mas eu fiquei agressiva também muito depois que eu me casei, meu marido é muito ciumento, eu quero afastar os outros homens. Então, assim, quando é útil você ser agressiva e quando é útil não ser? E aí você pode escolher quando vai usar isso ou não, porque você não precisa ser refém daquilo que você pensa ou sente. Você pode escolher. Eu acho que essa liberdade, para mim, é fundamental. Agora fala você das É, posições perceptivas. Como você usa? pois Na é, liderança, provavelmente. na liderança, na liderança. Porque Uhum, imagina que você, como líder, você vai lidar com pessoas que são completamente diferentes de você, de universos diferentes, com objetivos diferentes, com estilos de personalidade diferentes, com valores primários diferentes. Então, quando eu tenho uma situação de conflito, vamos dizer assim, conflito não é que eu vou ter briga, não é isso. Mas quando eu tenho uma às vezes situação conflito de difícil que eu interesses precisar, mesmo, né? né? Alguém quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Ou quando eu tenho uma situação em que eu vejo que a pessoa não está conseguindo enxergar todo o cenário com clareza. E eu preciso acessar essa Uhum, pessoa para poder mostrar para ela e dar a mão e guiá-la no percurso. Tirar ela de um lugar de uhum, impossibilidade, colocá-la no lugar de possibilidade através de uma conversa. Então, eu tento me sim, colocar no lugar do outro. Às vezes eu estou conversando, eu estou no telefone, eu chego a mudar de lugar, a Iesa. Eu chego a mudar de lugar. Quando na acredito. posição perceptiva, você muda e você vai para o lugar da Sim, pessoa, né? Eu chego a sim, mudar de sim. lugar, eu fecho os olhos, a pessoa está falando e eu fico me imaginando o que eu estaria sentindo se eu fosse ela. Sabe, eu acho que isso faz muita diferença na hora de eu conseguir conectar e alcançar a pessoa para poder passar o recado que eu preciso para fazer ela retomar o rumo. Que esse é o meu papel enquanto líder, né? Sim, A mentora é. E, e, tem esse papel. e essa é uma empatia genuína, porque você não está só é, falando, por exemplo, para aquela pessoa importante. Você se coloca no lugar dela e percebe realmente isso é importante para ela. Então, como eu posso ajudar agora que eu sei que isso é importante para ela, como eu posso trazê-la de volta para o rumo? E isso é interessante até quando você está lidando. Aliás, acho que a maior utilidade disso é quando eu estou lidando com pessoas muito dominantes ou um pouco agressivas. Porque isso acontece Uhum, também, né? uhum. Eu consegui me colocar no lugar de uma pessoa que está sendo agressiva, que está sendo. Eu tive até uma experiência que foi tão interessante, porque minha assistente estava do meu lado.
Hum, E eu lidei com uma pessoa que ela estava sendo absurda, ela estava jogando para mim uma agressividade fortíssima que não era para mim. Que não era para mim, tinha a ver com uma questão uhum, dela ali, né? E eu sei que eu fui conversando, entendendo, e eu sei que no fim da história o jogo virou completamente. Ela se sentiu acolhida, eu consegui ajudar, foi importante. A minha secretária, ela ficou do meu lado. Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito como que essa conversa, que a mulher só faltou te xingar, mudou dessa maneira, né? uhum, Então, eu acho uhum, que isso é o respirar fundo e aplicar uhum. a ferramenta. É sair de você e aplicar a ferramenta. É você entender que Sim, você tem uma ferramenta a seu poder. Né? No sim, automático. sim. Não Você é está falando automático. isso, me lembrou. É, muitas vezes não é, muitas vezes não é mesmo. Você tem que exercitar isso, pensar. E eu acho que tem o poder da intenção, usar de forma intencional, aquilo que a gente falou lá no início. Esse é o momento de eu aplicar uma ferramenta, esse é o momento de eu usar intencionalmente esse recurso que eu tenho a meu favor. E aí, você está falando isso, a gente está falando para um público aqui que tem pessoas de venda, né, de várias formas diferentes, em vários níveis. E aí eu estava me lembrando que algumas alunas me perguntaram já algumas vezes, né, sobre como eu conseguia vender tão bem, porque quando eu vendia o curso, eu acabava, como eu era treinadora, eu vendia o curso para as pessoas. Né? Porque as pessoas queriam saber o que ia ter no curso, e aí a pessoa fala assim: nossa, aí você liga para a IESA, já era, você já fechou o curso, né? Você Sim, nem você sabe me disso, vendeu mas pelo telefone, lembra? Eu exatamente. lembro que era eu e um amigo meu que estávamos querendo fazer, você me vendeu e eu passei para ele, ó, pode fazer a matrícula, pode Sim. fazer que já tá. Eu não precisei nem vender para ele, já estava vendido para mim. É. Não, pra você ter uma ideia, isso vai ser uma aula que eu vou dar. Eu estou formando novos profissionais, né? CPA, capacitação para atendimentos. E aí é o meu primeiro curso online, que é no nível avançado. E isso, elas me pediram, vai ser uma aula. Eu vou dar essa aula para elas do que eu fazia para vender genuinamente. Porque, para mim, na verdade, o processo de venda tem a ver com se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no lugar do outro e compreendo o que o outro está precisando de verdade. E aí eu posso conectar o que eu tenho para oferecer com aquilo que o outro tá realmente precisando, querendo, desejando, qual é o problema que ele está querendo resolver. E aí eu posso unir as duas coisas. A Mary Kay, a filosofia de venda é exatamente isso. Né? Eu tinha maior preconceito com venda no começo. Né? Porque eu achava que eu ia incomodar as pessoas. Eu tive que contornar uma série de preconceitos meus no começo. E assim, depois que eu entendi que vender é você servir o outro naquilo que ele mais precisa, Sim. que o outro fica muito mais feliz com a compra do que eu com a venda, acabou, Uhum. né? Uhum. Então, Sim. é muito legal, porque quando a pessoa acha que ela não sabe vender, todo mundo sabe vender, porque todo mundo é capaz de se pôr nessa posição, nessa atitude, nessa disposição, né? Todo mundo é Sim. capaz de se colocar nessa ação, nessa atitude diante do outro. Então, não precisa. Ah, tem gente que naturalmente tem isso. Quando a pessoa fala que ela tem jeito para venda e ela é um vendedor empático, é porque ela é natural nisso aí. Mas essa é uma Sim. habilidade Sim. humana. Sim. Essa é Com uma certeza. habilidade essencialmente humana. Então, todas as pessoas têm capacidade para venda. É um Sim, mito se achar que não você tem jeito para venda. Se você tem um cérebro, você vem equipada com essa habilidade. É só conectar isso. Porque Sim. nós temos esses neurônios espelho que são feitos para isso. Para que a gente possa sentir o que o outro sente, se conectar com o que o outro está vivendo. E por que não usar isso para fazer o que é melhor até para o outro? Eu acho que para mim, vender é Exatamente. isso. Nossa, eu adorei essa visão de vender é servir. Eu não usava essa expressão dessa forma, vender é servir, mas eu acho lindo porque é o que eu sinto que eu faço. Quando eu estou entregando para um aluno um curso que vai fazer com que a vida dele seja muito melhor do que era antes dele conhecer, para mim isso é servir ao outro. E poder cumprir a minha missão através disso. Então, não consegui ter nenhum É preconceito com isso. relação à venda. É isso, olha, vamos supor, se você trabalhasse se você fosse uma parte do meu time, né? Se você fosse uma diretora
que tem esse valor servir. Teu olho brilha, o valor servir claramente é um valor para você. Então, olha, como é que você sabe o valor do outro? É isso aqui. Notem isso. Ela não precisa me dizer qual é um dos valores principais dela. Essa frase dela, o olho brilha, muda a expressão. Fica muito claro que é um valor muito importante. Então, se eu sei que tem uma pessoa no meu time que tem um valor servir muito forte, eu preciso que ela entenda que todo o processo, toda a carreira dela, ele pode ser pautado, em essência, no valor, no pilar servir. Então, ela pode pensar que se ela vai vender, em primeiro lugar está o servir, em segundo está o ganho. Porque se for invertido, ela não vai fazer com amor, com prazer. Então, ela não vai aprender a vender se ela não estiver completamente alinhada com aquele que é o valor pessoal. Por isso que eu falo para você que aquela aula, ela conectou tudo para mim. Porque foi exatamente isso, a verdadeira resposta, para mim, Aisa, a verdadeira resposta do ser humano é ele... A verdadeira resposta, não. Eu acho que a melhor maneira do ser humano encontrar o seu caminho, ser feliz no seu trabalho, seja ele qual for, é ele fazer esse trabalho servir aos seus valores. Sim. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. E aí tem muito preconceito. Eu tenho visto na internet, assim, de influenciadores, preconceito com relação ao propósito. As pessoas falam assim, para que você tem que ter propósito? Porque é propósito de vida. Agora você é obrigado a ter propósito. Não sei se você já viu, mas tem umas pessoas falando sobre isso. Virou uma palavrinha bonita. Gratidão. Isso. Propósito. Gratidão. Na vibe do raso. Tudo Sim. eu não gosto do raso. Eu sou uma pessoa profunda. Sim. Então, o raso para mim não funciona. A influência de aparência para mim não funciona. Né? Eu não sou essa pessoa, porque o valor, conexão, profundidade, verdade é importante para mim. Então, nunca vou ser uma pessoa que conecta com a aparência. Mas muitas pessoas que estão em busca de sentido na vida, ela olha essa palavrinha mágica, ela vê duas frases bonitas e ela acha que tá ali a resposta. E ela não consegue encontrar o propósito dela. Porque a resposta não tá simples assim. Sim. E aí, quando a gente compreende que o propósito, na verdade, é você ser movido pelos seus valores que já estão te movendo, o seu propósito já está acontecendo em ação. E aí é só você conectar isso na direção de um objetivo, porque ele já está acontecendo. Em qualquer coisa que você fizer movido pelos seus valores, você vai estar cumprindo o seu propósito. Sim, isso virou mais uma busca de algo que eu não tenho e não consigo ter. É absurdo. Isso. Absurdo. Você já tem, você nasceu, você desenvolveu-se e você é um ser humano que já tem um sistema hierárquico de valores. Todo mundo tem. Seja bom, seja mal. Uma pessoa que tem um valor, dinheiro acima de qualquer outro, honestidade é assim, o dinheiro é assim, ela vai ser uma pessoa desonesta, vai roubar os outros, vai ser corrupta. Mas ela tem um sistema de valores. Mas está sendo movida, sim. Está sendo movida pelos seus valores. Ela vive com propósito. Isso. E aí ela é muito eficiente nisso. Exatamente. Então, assim, para mim, essa coisa do propósito, ela virou mais um objeto de escassez. Então, eu acho isso terrível, né? A gratidão, ela tem que ser sincera. Olha, outro dia eu tive um momento aqui em casa que foi, sei lá, do nada. A gente estava almoçando e, de repente, aquele cenário, a gente olhou, eu olhei pro meu marido, a gente chorava, assim, emocionado. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento difícil da humanidade, a gente está aqui, né? Então, assim, eu acho que a gratidão brota. Se ela não brotar, ela é vazia. O propósito também. Muitas vezes eu nem uso. Muitas vezes eu nem uso a palavra gratidão. Eu prefiro usar que eu sou grata.
que quando eu falo eu sou grata, eu realmente estou mobilizando, me colocando como um ser ativo nisso, por causa desse movimento todo da palavra gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão daqui, para mim, não é gratidão. Para mim, gratidão é o corpo inteiro. Para mim, propósito é o corpo inteiro. E a gente sente quando está sendo movido pelos nossos valores por isso. Sim. A gente quando é de verdade no nosso, no viver o propósito na essência, você tende a não se identificar com coisas vazias e querer atrair também pessoas que são mais profundas, né? Eu gosto muito de atrair para minha equipe pessoas que têm uma vivência mais profunda e que estão dispostas a fazer o trabalho com profundidade. Sim, sim. Com certeza. Porque elas vão se conectar com os seus valores, né? E aí essa conexão fica muito mais fácil até para você compreender como organizar e trazê-las de volta, né? Como Aí mentorar aquele mesmo. oba-oba, né? Vira às vezes um oba-oba. Ai, vem trabalhar, vem ganhar dinheiro. Gente, vem. A ideia que eu tenho passado até, eu quero que vocês aprendam a trabalhar de home office, aprendam como é possível você ter uma renda, trabalhando com uma empresa sólida através do home office, mas mais que isso, é muito mais do que eu quero educar as pessoas a tirar o melhor de si